Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar a sua vida e um bom começo de semana a todos vocês. Meus amigos, hoje é dia de jogão do Vasco da Gama. O Vasco vai a campo. A gente vai falar muito sobre essa partida de vida ou morte para os Gigantes da Colina. E essa escalação aí do Lisca, hein? Dando o que falar, a torcida fazendo diversas críticas. Meus amigos, os conselheiros aí do Vasco da Gama cobrando o Jorge Salgado, e a gente pode ter aí uma faxina no departamento de futebol do clube. Muitos profissionais sendo questionados, sobretudo aí o Alexandre Pássaro. Em caso de derrota, o Lisca pedirá demissão? Vamos falar muito sobre essa questão. A situação aí envolvendo reforços no Vasco da Gama e também sobre a situação envolvendo aí a impugnação do jogo contra o Brasil de Pelotas. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. Se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e ativem o sininho. Avaí e Vasco da Gama. O Vasco da Gama hoje vai a campo para enfrentar a equipe do Avaí. Partida que acontece às 8 horas da noite. Essa partida é referente à 23ª rodada. Campeonato aí chegando na sua fase final. Esse jogo terá a transmissão do Sport TV e também do Premier. O Vasco e o Avaí, meus amigos, tentam aí uma reabilitação na competição. O Vasco vem de um empate trágico contra a equipe do Brasil de Pelotas. Já a equipe do Avaí está a 3 jogos sem vencer nessa competição. O Vasco, com fechamento aí da 22ª rodada, está na 9ª colocação. Segundo os matemáticos, a chance do Vasco da Gama aí é de 8% para poder subir para a Série A. O Vasco hoje tem 32 pontos, 9ª colocação, 6 pontos atrás aí do Goiás, que possui 38 pontos, que é o 4º colocado, que é o seguinte, tem um jogo a menos ainda. Perfeito? Então, em caso de derrota, gente, a situação do Lisca vai ficar muito complicada aí no Vasco da Gama. Perfeito? O Lisca, ele já deu indícios aí que está saturado. Foi prometido reforços para ele. Ele chegou aqui, pegou uma realidade totalmente distinta, e ele tem exposto tudo aí nas coletivas dele. Ele falou que tá tudo errado, que falta química aí e que ele não tem conseguido passar para os jogadores do Vasco da Gama a real metodologia de trabalho dele. Então a gente fica aí na expectativa, caso não venha um resultado positivo hoje, se o Lisca volta para o Rio de Janeiro. Se o Lisca efetivamente continua ou não no comando técnico. E é o seguinte, meus amigos, uma cobrança muito grande para cima também do Alexandre Pássaro. O Alexandre Pássaro, questionado aí por conselheiros do Vasco da Gama, fazendo um trabalho aí medíocre, com contratações aí muito questionadas aí pela cúpula do futebol. O seu Jorge Salgado começa a ser cobrado aí também com relação ao Alexandre Pássaro. E para vencer hoje, gente, tem que diminuir os erros defensivos.
Perfeito? Individualmente, a equipe do Vasco está falhando muito e precisamos por demais dos gols de Germancano. Germancano está aí há 9 jogos sem fazer gols nesse campeonato brasileiro. O Cano não faz gol desde o dia 24 de julho. O último jogo que o Cano marcou foi na partida de estreia do Lisca, quando a gente venceu a equipe do Guarani por 4-1. Agora, o que está dando o que falar é a escalação aí do Lisca, pessoal. O time do Vasco da Gama com Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Castan, Zeca, Andrei, Rômulo, isso mesmo, Marquinho, Gabriel, Morato, Cano e Léo Jabá. Pessoal aí, e dizendo com razão, essa escalação do Lisca, se for essa mesmo, está tendo interferência aí por parte de empresário. Meus amigos, não dá mais para Marquinho, Gabriel e para Morato começar a jogar aí no Vasco da Gama. Não gosto dessa escalação. Com relação à situação de reforços, o John Sanches e o Valber deverão ter as suas situações ambas resolvidas hoje para que tenham condições de estrear já contra a equipe do CRB. E com relação a essa situação aí da impugnação aí da partida contra o Brasil de Pelotas, eu acho pouco provável disso acontecer. Houve sim um erro aí de direito, mas com essa diretoria, gente, por Jorge Salgado foi passear com um pássaro. Não tinha necessidade do Jorge Salgado, nesse momento, deixar o Rio de Janeiro e viajar para Santa Catarina. Não tinha, gente. Jorge Salgado era para ficar aqui para resolver problemas com relação a reforços, salários que estão atrasados aí há 2 meses. Tem muita coisa para o Jorge Salgado resolver. Se o Jorge Salgado foi viajar para quê? Eu espero que, se o Vasco perder hoje, Deus que me livre e guarde o Vasco perder hoje, mas se não vier um resultado positivo, já que ele viajou, esse golpista viajou lá para Santa Catarina, que ele possa chegar pós-jogo e dar uma satisfação para o torcedor do Vasco na sala de imprensa. Porque olha, o que está sendo feito com o Vasco da Gama é uma brincadeira de mau gosto. Mas o Vasco hoje deve ingressar aí com um pedido de impugnação junto ao STJD. E vamos aguardar aí para ver como que vai ser o desfecho desta situação, certo? E eu penso da seguinte forma: se houve um erro para poder prejudicar o Vasco obviamente que tem que correr atrás dos seus direitos. Mas com esses caras aí a gente fica muito cético de que possa acontecer alguma coisa para poder mudar aí o momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Então, gente, deixa o placar aí de vocês, quanto que vai ser essa partida. Deixem aí se Germancano vai efetivamente fazer gol hoje, porque o Vasco da Gama precisa. E deixa aí se você está confiante ou não do Vasco entrar no G4. Perfeito? Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!